Olá, muito boa tarde. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher. É um apelo para pôr fim à discriminação e desigualdade de tratamento de que a mulher continua a ser vítima em diversos setores da atividade humana e mesmo por razões civilizacionais e religiosas. Um tema que vamos analisar com a artista plástica Emília Nadal, que está connosco. Será dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Um ataque terrorista no Iémen deixou de luto as missionárias da caridade, filhas espirituais de Madre Teresa de Calcutá. Uma tragédia que o Papa não esqueceu. O Papa Francisco recordou no Vaticano as 4 religiosas das Missionárias da Caridade, congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá, que foram assassinadas na sexta-feira no Iémen, lamentando a indiferença perante estes casos. Esprimo la mia vicinanza alle missionarie della carità per il grave lutto che le ha colpite 2 giorni fa con l'uccisione di 4 religiose ad Aden, nello Yemen, dove assistevano gli anziani. Prego per loro e per le altre persone uccise nell'attacco e per i familiari. Questi sono i martiri di oggi e queste non sono copertina dei giornali, non sono notizie. Questi danno il suo sangue per la Chiesa. Questi sono vittime dell'attacco di quelli che li hanno uccisi e anche dell'indifferenza, di questa globalizzazione dell'indifferenza, che non importa. Madre Teresa accompagna in paradiso queste sue figlie martiri della carità e interceda per la pace e il sacro rispetto della vita umana. O Papa despediu-se dos peregrinos, pedindo orações por si e pelos seus colaboradores que se encontram em exercícios espirituais de Quaresma fora do Vaticano, um período durante o qual estão suspensos todos os outros compromissos do Papa Francisco. Chiedo per favore un ricordo nella preghiera per me e per i miei collaboratori che da stasera fino a venerdì faremo gli esercizi spirituali. O Papa Francisco deu o exemplo no Jubileu da Misericórdia para sublinhar a importância da confissão. Evangelizar com o exemplo. Francisco convida os católicos a valorizar a confissão neste Jubileu da Misericórdia e repetiu o gesto de confessar-se em plena Basílica de São Pedro, dando assim início à iniciativa penitencial 24 horas para o Senhor, que se repetiu nas dioceses de todo o mundo. O Papa passou longos minutos a confessar, depois de ter alertado para as tentações do dinheiro e do poder. Quanto è facile e sbagliato credere che la vita dipenda da quello che si ha, dal successo o dall'ammirazione che si riceve, che l'economia sia fatta solo di profitto e di consumo, che le proprie voglie individuali devono prevalere sulla responsabilità sociale. Guardando solo al nostro io, diventiamo ciechi, spenti e ripiegati su noi stessi, privi di gioia e privi di libertà. Così brutto.
Os fiéis presentes na Basílica de São Pedro foram convidados a um momento de exame de consciência. Francisco alertou para as consequências do pecado que fazem perder de vista o bem. Diamo voce al nostro desiderio più vero. Gesù, che io veda di nuovo. Questo Giubileo della Misericordia è tempo favorevole per accogliere la presenza di Dio, per sperimentare il suo amore e ritornare a Lui con tutto il cuore. As 24 horas para o Senhor nasceram com a intenção de colocar no centro a importância da oração, da adoração eucarística e do sacramento da reconciliação, oferecendo a todos a possibilidade de fazer a experiência pessoal da misericórdia de Deus. Jovens futebolistas homenagearam o Papa Francisco num torneio realizado em Lisboa. Quando se aproxima o terceiro ano do pontificado do Papa Francisco, realizou-se no estádio do Inatel, em Lisboa, um torneio de futebol jovem para celebrar esta data e colocar em destaque uma das paixões do Papa argentino, o futebol. Uma competição baseada nos valores e no fair play com os homens de amanhã. Sabíamos que o Papa Francisco é um amante também do desporto e do futebol em particular, e depois construímos um projeto ao encontro das paixões do Papa Francisco, trazendo a equipe que é do coração do Papa, São Lourenço de Almagro. O torneio contou com 6 equipas, sendo uma delas o São Lourenço de Almagro, o clube do coração do Papa argentino. Os futuros craques do futebol mostravam os seus dotes artísticos, mas antes de tudo está a construção de uma personalidade centrada nos valores. Penso que já ganharam todos e que ficará para a vida destes jovens recordarem que passaram pelo primeiro torneio de futebol que foi patrocinado pelo Papa Francisco. Portanto, e depois o convívio que tiveram entre todos e a possibilidade de jogarem e conviverem uns com os outros. O Colégio São João de Brito tem um projeto educativo em que o desporto aparece na sua vertente educativa e em que o desporto é encarado sobretudo como um meio de educação, de desenvolvimento e de promoção pessoal e de grupo, principalmente. Nós apostamos claramente nos valores presentes no colégio, que têm a ver com superação, que têm a ver com cooperação e, portanto, esses são fundamentais para nós. E nós esses aí preservamos independentemente dos resultados. Portanto, o resultado é circunstancial. O Benfica ganhou o torneio Papa Francisco, derrotando na final o Sporting através da marca das grandes penalidades. No entanto, o mais importante foi o convívio entre estas crianças com as mesmas idades, mas em contextos culturais diferentes. Como são chicos tan chicos, acompañarlos en el proceso de que en el sueño que tienen ellos de ser jugadores profesionales, sin desenfocarnos de que son niños y que tienen que aprender mucho. Aquilo que esteve subjacente também aqui à nossa participação neste torneio foi, no fundo, darmos o nosso contributo para melhorar algo daquilo que nós conhecemos já no colégio já há alguns anos. O torneio Papa Francisco contou com o apoio da Igreja, onde esteve presente o Núncio Apostólico, Dom Rino Passigato, e Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa. Também eles desceram ao relevado e deixaram palavras de apoio aos futuros craques de amanhã, ou quem sabe, pequenos franciscos. Temos tudo um pouco e bom, porque o que nós estamos aqui a ver é assim, para falar a linguagem dos Evangelhos, uma parábola do que o Papa Francisco e nós com ele desejaríamos que fosse o mundo, porque aqui concorre tudo, concorre cada um deles, destes nossos jovens esportistas, com o melhor que sabe e que pode, não é? No verde daquele relevado estavam várias cores de camisolas, adeptos que se galvanizavam com os golos e com as jogadas de belo recorte técnico. No final, não houve vencidos nem vencedores, porque todos envergavam uma camisola do torneio dedicada ao Papa Francisco.
dos dois lados, há duas equipas, mas acabam por ganhar todos, porque o melhor é esta experiência que têm e que, como eu digo, é bem uma parábola do que a nossa sociedade devia ser, em cada um desse o melhor de si próprio, também com criatividade, também com capacidade física e mental, conjugado com os outros e contando com os outros e os outros contando connosco, e depois acabamos por ganhar todos, porque no jogo da vida realmente só ganha cada um quando ganhar o conjunto. Lisboa acolheu o torneio de futebol jovem Papa Francisco, uma forma de homenagear o Papa argentino e os gestos que tem tido ao longo dos 3 anos de pontificado. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt e neste Dia Internacional da Mulher está connosco a artista plástica Emília Nadal. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco uma vez mais. É um dia muito especial para as mulheres de todo o mundo, mas um dia internacional que continua a fazer todo o sentido, nem sempre pelas melhores razões, não é? Exatamente, e presentemente na era da globalização e da multiculturalidade das nossas sociedades, talvez ainda mais do que no passado, porque há problemas novos com os quais deparamos pela primeira vez, ou pelo menos temos consciência deles. E, portanto, porque esta é uma questão eminentemente cultural, da qual derivam os modelos que as pessoas têm em relação ao reconhecimento da mulher e à maneira como, de facto, veem o seu papel na sociedade, na família, na religião e em todos os setores da vida. Se o Miyakoto disse que cada homem é uma raça, eu diria que cada mulher é uma pessoa. E eu penso que é aqui que está tudo centrado, é daqui que tudo deriva. Porque, evidentemente, nas sociedades, nas culturas, nas comunidades, nos grupos sociais, onde a mulher não tem essa, enfim, onde não há realmente esse mesmo conceito de pessoa como um indivíduo, com todos os seus direitos, deveres e capacidades, enfim, tudo isso daqui se derivam muitas posições e, sobretudo, todas essas situações, legislações e costumes, eu insisto nos costumes, que, de certa maneira, podem inclusivamente escravizar as mulheres, desde as maneiras mais violentas às maneiras mais softs e até mais justificadas por razões nomeadamente religiosas também, não é? Hoje em dia, como falava, referia a dimensão da globalização realmente e a comunicação social com as novas plataformas colocam e apresentam-nos, tornam muito mais presente realidades que não eram muito conhecidas ou não tinham uma expressão social tão grande e hoje conhecemos e há uma interligação com os diferentes continentes e deparamos com várias situações incompreensíveis em determinados contextos e noutros é uma realidade habitual. E nem sempre é fácil depois desconstruir realidades que nos parecem bizarras, mas que naquele local são aceites. Lá está, a questão educativa é fundamental. Essencial, não é? É porque é através da educação que se transmitem os modelos e os valores, não é? Mas se me permite também, por exemplo, na sociedade portuguesa, há mulheres que são excisadas, ainda, em pleno Portugal, não é? E, enfim, com a introdução de povos de outras culturas, vamos assistir a muitas situações deste género. E nós sabemos que há mulheres que, de certa maneira, até têm uma vida dupla, ou seja, dupla no bom sentido, mas que as mulheres que já estão integradas dentro de determinados setores profissionais e em que são reconhecidas profissionalmente, mas que dentro de portas, dentro das suas casas, seguem exatamente os mesmos modelos que seguiam as suas avós e tudo. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do Papa Francisco, quando uma senhora se queixava que não sabia o que havia de fazer aos filhos e que os filhos não eram autónomos e tudo, ele, com aquele conhecimento da vida que realmente é extraordinária, só respondeu uma coisa: oh, minha senhora, deixe-lhe passar as camisas. Quer dizer, está tudo aqui também na maneira como as próprias mulheres educam os seus filhos, educam, digamos, os seus descendentes, que depois vão reproduzir essas formas de vida e aquilo a que foram habituados nas suas próprias vidas, no futuro, não é? Falando mais do nosso ambiente, do nosso contexto social, facilmente percebemos que as mulheres estão
cada vez mais em lugares de topo, em empresas, administrações, fazem progressões de carreira notórias. Caminhou-se muito neste não há dúvida aspecto. Nenhuma, sim. Mas isto não esconde outra realidade, que é, por vezes, isto coartar também a dimensão de mulher, destas mulheres, a sua maternidade, terem que abdicar de determinadas opções porque são incompatíveis com uma carreira e a carreira tem que obedecer a determinados critérios. Isto também é discriminação, não é? Pode ser, de facto, discriminação quando a legislação, de facto, não protege essas situações, nomeadamente com horários de trabalho e tudo isso. Mas eu diria que cada mulher é uma pessoa, é no sentido que cada pessoa tem que definir as suas próprias prioridades, não é? Portanto, a prioridade da maternidade, a prioridade da família, mas isso também se coloca aos homens. Isso é que eu ouvia dizer, porque é que isto só se põe no campo das mulheres? Hoje em dia há homens que realmente também têm, muitas vezes deslocam a sua prioridade para a família. E quando se diz família, diz-se a partilha das funções, das atividades. E é para isso que caminha realmente o sentido da mulher se integrar e não vermos a mulher como um caso isolado, mas exatamente como parte de um todo. E é como parte de um todo que a mulher tem que estar na sociedade, na igreja, na família e em todos os lados. Cada uma com as suas capacidades e com as suas opções. E são essas opções que temos que respeitar. E então, muitas vezes, equacionamos as coisas em função daquele modelo que recebemos. Pronto, a mulher é para estar em casa, para tratar da família, em primeiro lugar, e depois então se vê o resto. Bom, cada mulher tem que ser livre para decidir o que quer fazer da sua vida. Na medida em que, por exemplo, o que eu acho é que tem que cumprir os compromissos que assume. Isso é outra questão. Falamos que há situações de discriminação no âmbito laboral, no âmbito civilizacional, também religioso. Falamos da Igreja, dentro da própria Igreja. Continua a haver caminho para para uma maior integração do papel da mulher no seio da Igreja. Há diferentes perspectivas sobre este tema, mais ou menos ousadas, mas independentemente de tudo isso, a mulher tem um caminho a fazer dentro da Igreja. Exatamente, e depende das comunidades, dos locais, das culturas, de toda uma tradição, não é? Não podemos comparar, por exemplo, comunidades muito diferentes em que a mulher, portanto, no seu estatuto social já tem determinados papéis, é natural que isso também se veja, portanto, tenha o seu reflexo na Igreja. Mas, quando eu digo, não é do problema da parte da mulher, mas da parte daqueles que a acolhem, por exemplo, da hierarquia da Igreja, não é? Mas a Igreja tem feito um grande caminho. E vou-lhe dar apenas um exemplo. Na minha juventude, Nossa Senhora, a Virgem Maria, era apontada como um modelo para as mulheres. O único modelo para as mulheres. Hoje, depois, a Igreja evoluiu no sentido de dizer que a Virgem Maria é o modelo da fé dos crentes. É o modelo da fé das comunidades. É o modelo do crente. Está a ver? Já não é o configurar um sexo, digamos assim, com a realidade materna e, portanto, o papel que a Virgem e tudo aquilo que ela era realizou em si, mas da comunidade crente, na abertura a Deus e na disponibilidade e na docilidade à graça. Portanto, está a ver, e hoje em dia, de facto, a mulher já não é, portanto, já não há essa catequese nesse sentido, o que representa um caminho imenso. Embora as questões teológicas sobre a questão da ordenação das mulheres continue a ser o argumento que impede, digamos assim, portanto, a assunção de da aceitação das mulheres na vida sacerdotal. Mas, em todo o caso, tem havido um caminho, tem vindo a desempenhar cada vez mais papéis de algum relevo. Sem dúvida nenhuma. E, enfim, deixou-se o papel da mulher na Igreja, deixou de ser apenas arranjar as flores do altar e a composição, enfim, do espaço litúrgico, a catequese, para ter um papel muito mais importante ao nível, inclusivamente, dos próprios estudos teológicos, do ensino e da própria administração em alguns países. Mas lá está, tudo isso vai a par com a evolução cultural das comunidades. Neste Dia Internacional da Mulher também,
importa ver e dizer que as mulheres também têm que ter consciência dos seus direitos. Também é muito importante. Sem dúvida. Como eu lhe digo, as mulheres é que muitas vezes são, diria, as principais culpadas, não se pode dizer assim, mas as principais responsáveis pela transmissão dos valores. Olha, posso lhe dar uma experiência. Quando os meus filhos foram para o secundário, nessa altura havia trabalhos manuais ou qualquer coisa assim no género. E então havia uns, por exemplo, costura e coisas domésticas e outra carpintaria e tudo. E eu fiz uma preleção aos meus filhos, que eu entrar no secundário, um rapaz e uma rapariga, e disse-lhes, olhem, disse para o rapaz, se vocês, rapazes, não souberem cozinhar e cozer, não há nenhuma mulher que queira casar convosco. Porque os tempos vão ser assim, todos temos que saber fazer tudo. Fiz a mesma preleção à minha filha, resumindo, ele matriculou-se na costura e ela matriculou-se na carpintaria. Deu como consequência que a certa altura era ela que lhe ia pedir a ele para lhe cozer uma bainha e ele para lhe arranjar as coisas. Mas isso foi extremamente saudável e estou satisfeita de o ter feito. Por isso, minha senhora, não passe as camisas ao seu filho. É logo a primeira, a educação para um caminho em que todos têm que ser autónomos e para que não se fiquem confinados àquilo que os modelos ancestrais propuseram para cada um. Porque senão estamos a pregar o quê? A mulher pode fazer tudo, mas quando chega à casa também tem que fazer tudo. E isso não é possível a ninguém. Muito bem, muito obrigado pela sua presença e pela sua reflexão muito certeira neste Dia Internacional da Mulher. É o apelo da dignidade e dos direitos humanos que continua a fazer sentido perante a condição de discriminação e abuso de que muitas mulheres continuam a ser vítimas. A terminar, recordo ainda que mais logo pode acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio na Antena 1 a partir das 22h45. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.